Como o sacerdote participa do sacerdócio de Jesus Cristo. Jesus, o Pontífice Supremo da nova lei, jamais morrerá e não precisa, portanto, de sucessores. Do alto do céu ele continua exercendo o seu sacerdócio. Mas, desde que se sentou à direita do Pai, não é mais visível para nós. E nós, que somos seres compostos de corpo e de alma, precisamos de algo sensível para nos elevar até o sacerdote invisível. Nosso Senhor sabe disso, e por isso, antes de partir da terra, instituiu, conforme diz o Concílio de Trento, um sacerdócio visível, para continuar na terra o seu sacrifício e as suas funções sacerdotais de um modo apropriado à nossa natureza humana. Ele jamais deixará de ser o único supremo sacerdote, mas viverá na sua qualidade de sacerdote em homens escolhidos por ele e pela Igreja. Viverá neles com seu poder, com seu caráter sacerdotal e com suas virtudes. Não terá sucessores, mas terá representantes visíveis. O sacerdote católico será, portanto, um outro Cristo, Sacerdus Alter Christus, que em nome de Cristo e com a autoridade de Cristo exercerá as funções sacerdotais e levará as almas ao sacerdote invisível e por este a Deus. Que grande respeito e veneração devemos ter para com o divino sacerdócio. Jesus vive em seus sacerdotes, comunicando-lhes os seus poderes. Na última ceia, Jesus realizou um verdadeiro sacrifício. Depois de converter em pão o seu corpo e em vinho o seu sangue, ofereceu-se como vítima a seu Pai, com seu corpo e sangue, para ser imolado no dia seguinte. Por isso acrescenta imediatamente: fazei isto em memória de mim. Lucas 22:19. Que quis ele dizer com essas palavras? Duas coisas. A primeira é que o sacrifício eucarístico que Jesus acaba de oferecer é uma instituição permanente e obrigatória. E a segunda, que os apóstolos e seus sucessores recebem o poder de oferecer o mesmo sacrifício. Assim se faz desde os tempos apostólicos até os nossos dias. Os primeiros cristãos perseveravam na oração e na fração do pão. E até hoje, onde quer que tenha sido levado o Evangelho, o sacerdote católico consagra a hóstia e oferece o divino sacrifício. Mas notemos bem que o homem não pode exercer esse poder de consagrar e de oferecer a divina vítima se não agir na pessoa de Jesus Cristo. O sacerdote diz verdadeiramente: isto é o meu corpo, e assim converte o pão, não em seu próprio corpo, mas no corpo de Jesus Cristo. Logo, ele é outro Cristo, que em nome de Cristo fala e age. Além disso, quem poderia realizar essa conversão substancial tão maravilhosa, essa transubstanciação, como diz a Igreja, se não estivesse revestido do poder do próprio Deus? Por isso, São João Crisóstomo, falando aos fiéis de seu tempo sobre a consagração eucarística, disse-lhes: não é um homem que faz as oferendas, o pão e o vinho, se converterem em corpo e sangue de Cristo, mas é o próprio Cristo crucificado por nós. O sacerdote, representante visível de Jesus, pronuncia as palavras da consagração, mas quem o faz é o poder e a graça de Deus. Portanto, é Jesus que vive no sacerdote, quem realiza tão maravilhosa conversão. Também é ele que, por meio do sacerdote, perdoa os pecados. No dia da ressurreição, os apóstolos estavam reunidos no cenáculo, quando de repente o Mestre aparece no meio deles. A paz esteja convosco, diz-lhes. E imediatamente, com grande solenidade, confere-lhes o poder e a obrigação de perdoar os pecados. Como o Pai me enviou, assim também eu envio-vos. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 21, 23. E há 19 séculos, o sacerdote católico vai pelo mundo ouvindo as confissões dos pecadores arrependidos,
julgando com suprema autoridade de suas disposições e perdoando os pecados daqueles que considera suficientemente contritos. Quem pode perdoar? Quem pode ressuscitar os que morreram em seu espírito e devolver-lhes, junto com a amizade divina, a graça e as virtudes infusas? Ninguém, senão aquele em quem mora e vive Jesus, sacerdote soberano, supremo juiz dos vivos e dos mortos, e dispensador de todos os dons divinos. Também por ele e com ele o sacerdote administra os demais sacramentos. Instituídos por Jesus para nos comunicar a graça, eles não possuem eficácia alguma se não forem conferidos por ele, vivo no sacerdote. Um homem mortal não pode comunicar, como causa principal, a vida divina. Ninguém além de Deus ou do homem-Deus pode fazê-lo. Por isso, seja Pedro, seja Paulo quem batiza, é Jesus quem batiza neles, e com o batismo confere uma participação na vida divina. O mesmo ocorre com os demais sacramentos. Jesus também vive em seus sacerdotes para pregar o Evangelho. Antes de subir aos céus, querendo o Divino Mestre perpetuar sobre a terra o seu ofício de doutor, diz aos seus discípulos: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 18, 20. Os apóstolos e os seus sucessores se dispersam pelo mundo e instruem os homens nas verdades divinas. Não ensinam as ciências humanas, o caminho que leva à riqueza e honras, mas a ciência divina, o caminho que leva a Deus. A doutrina que ensinam não é sua, mas de Cristo, que os envia e fala pela boca deles. Desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. 2 Coríntios 5:20. Por isso, segundo a promessa do Divino Mestre, o Espírito Santo desce para nos ensinar todas as coisas, para nos recordá-las e para nos fazer entender tudo o que Jesus ensinou. João 14:26. Por essa razão, Jesus acrescenta: Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10:16. É ele quem fala por meio dos pregadores. Assim, quando o sacerdote oferece o santo sacrifício, perdoa os pecados, administra os sacramentos e prega o Evangelho, não é ele quem fala ou faz, mas Jesus, que vive nele, e o sacerdote é verdadeiramente um outro Cristo. Jesus vive no sacerdote pelo caráter sacerdotal. Ser o embaixador de Cristo, falar e agir em nome dele, já é um ofício grande e nobre. Mas o sacerdote é ainda algo maior. Pela ordenação, ele é transformado interiormente, consagrado de um modo análogo àquele como são consagrados o pão eucarístico e o óleo da confirmação. Por isso, São Gregório de Nissa não hesita em dizer: o pão antes da consagração é um pão como os demais, mas depois que a consagração o santificou, é chamado de corpo de Cristo e o é verdadeiramente. O mesmo pode-se dizer do óleo místico, do vinho, coisas de pouco valor antes de serem abençoados, e que causam admiráveis efeitos depois de santificados pelo Espírito Santo. Essa mesma virtude faz que o sacerdote seja augusto e venerado, diferente das pessoas comuns por causa da bênção sacerdotal. No meio da multidão, logo se percebe ser ele um diretor, chefe, doutor em piedade, iniciador nos mistérios escondidos. E tudo isso se produz sem mudança alguma em seu corpo nem em seu aspecto exterior, mas uma força invisível, junto com a graça, transformou a sua alma. Essa consagração que transforma o sacerdote é o caráter sacerdotal, sinal espiritual, indelével, impresso em sua alma. Santo Agostinho compara ao selo imperial gravado na moeda.
ou ao sinal corporal com que em outros tempos eram marcados os soldados. Esse caráter adere de tal maneira à alma que não pode ser apagado, ainda que por infelicidade o sacerdote perca o estado de graça. Está incorporado a ele, por assim dizer, e assim permanecerá até a morte, ou melhor, por toda a eternidade. Quão eminente é a dignidade do sacerdote! Os padres não hesitam em compará-lo à da Santíssima Virgem. O mesmo que Maria gerou em seu seio, o sacerdote produz sobre o altar. O mesmo que ela levou em seus braços e deu ao mundo, o sacerdote leva em suas mãos e o dá às almas. Aquele que ela ofereceu no Calvário, o sacerdote oferece no altar. Assim podemos dizer com Mr. Olier: Deus fez 2 prodígios em sua igreja, o sacerdote e a Virgem Santíssima. A santidade do sacerdote deve ser, portanto, muito próxima à de Maria. Jesus vive no sacerdote por sua santidade. Considerando que o sacerdote realiza as funções de Jesus na terra, ele deve imitar o modo de ser de Jesus e a sua santidade. Caso contrário, haveria contradição manifesta entre o seu ministério e as suas obras. Se tudo é santo em seu ministério, poderia a sua vida ser vulgar? Que falta de lógica, que monstruosidade! Nosso Senhor não quer que seja assim, e para que os seus sacerdotes fossem santos, ele rezou ao Pai na última ceia, com acentos que ainda comovem os nossos corações ao ler a belíssima oração, com razão chamada oração sacerdotal. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregastes de fazer conhecer, a fim de que sejam um só conosco. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbistes de fazer conhecido. Conservei os que me destes, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17, 9 e 19. Quão consoladoras são essas palavras para nós, sacerdotes católicos. Devemos viver no meio do mundo para instruí-lo, preservá-lo do mal, curar e tratar as suas feridas. Como não estaremos expostos ao contágio? Tudo temeríamos se estivéssemos sozinhos, mas Jesus rogou por nós e continua rogando do alto do céu e do interior do tabernáculo. E faz ainda mais, vem viver em nós com todas as suas virtudes e nolas comunica, contanto que saibamos unir-nos estreitamente a Ele e atraí-lo a nós com piedosos desejos e santas orações, até o mais profundo de nossa alma, e colaborar com Ele. Isso é o que a Santa Mãe Igreja nos pede ao conferir-nos as sagradas ordens. Ela quer que sejamos, como Jesus, ao mesmo tempo vítimas e sacrificadores, e que pratiquemos o espírito de sacrifício e de santidade, que meditemos a lei de Deus dia e noite para guardá-la e ensiná-la, que a nossa caridade seja tão grande que nos cubra como um manto. Não devemos nos surpreender. Santo Tomás, que resume a doutrina dos padres, nos diz: já que pelas ordens sacras nos são impostas a carga de exercer as funções mais santas do ministério eucarístico, precisamos praticar uma santidade interna maior que a exige o estado religioso. Por isso, o autor da Imitação de Cristo se atreve a dizer ao religioso que se torna sacerdote: em nada aliviastes a tua carga, mas ao contrário, estás mais sujeito ao jugo da disciplina e obrigado a um grau de santidade mais alto. O sacerdote deve estar adornado de todas as virtudes e dar aos demais o exemplo de uma vida santa. Para realizar tão sublime ideal,
ou ao menos para se aproximar cada vez mais dele, os sacerdotes não devem ter outra vida interior, senão a do Filho de Deus, de modo que possam dizer como São Paulo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. Tal vida exige que tenham o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Deve fazer com que sejam como Ele. Devem preencher as suas almas com os mesmos sentimentos. Deve levá-los e erguê-los até Deus, para render-lhe as mesmas honras que Ele lhes rendeu em sua condição de sacerdote. Conclusão. Nossos deveres para com o sacerdote. Esses deveres se resumem em uma palavra: para estimar o sacerdote em seu justo valor, basta saber que é um Jesus Cristo vivendo na terra. Seja qual for a sua origem, sua educação, seu porte exterior, ele é o representante visível do sumo sacerdote, um outro Cristo. Como Cristo, tem direito à estima e veneração de todos os que creem. É verdade que, como homem, ele tem as suas qualidades e seus defeitos. Deus quis que assim fosse, para que pudesse se compadecer com maior simpatia das fraquezas e misérias humanas. Mas é Jesus quem vive e age nele enquanto exerce as funções de seu santo ministério. É Jesus, pois, que devemos ver nele. Devemos ter para com ele, portanto, um respeito religioso, uma obediência legal, e deve ser para nós um prazer colaborar com ele e rezar por ele. Devemos respeitá-lo como representante de Jesus Cristo. Um sacerdote, por exemplo, que está anunciando a palavra de Deus, talvez seja pouco experiente na arte da oratória. Mas, a partir do momento em que prega o Evangelho, ele tem o direito de ser escutado com respeito, porque certamente pode afirmar: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. Eu não sou mais que um mensageiro, mas a mensagem merece a vossa atenção. Ao invés de criticar a palavra de Deus, escutai-a com docilidade e com um desejo sincero de pô-la em prática. Sempre encontrareis nela algo que vos edifique. O santo cura d'Ars não era um orador, mas quantas almas converteu com sua palavra simples, um pouco rústica e, apesar disso, tão evangélica. Ao aproximar-vos do santo tribunal da penitência, talvez o confessor seja muito jovem e pouco experiente, e contudo sua absolvição valerá tanto quanto a do mais experiente de todos os diretores. Quando ele diz: eu te absolvo, é o próprio Jesus quem absolve os vossos pecados por meio dele. É verdade que não é proibido buscar um diretor sábio e experiente, mas, mesmo depois de encontrá-lo, sabei que os seus conselhos só terão valor na medida em que vedes a Deus na pessoa dele. Essa mesma consideração facilitará a obediência. Quando o sacerdote manda em nome de Deus, é ao próprio Deus que se obedece. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10,16. Além disso, desse modo, atrairemos sobre nós as bênçãos divinas e facilitaremos o trabalho tão difícil do sacerdote, segundo São Paulo. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Assim, eles o farão com alegria e não a gemer, o que vos seria funesto. Hebreus 13,17. A submissão de que fala São Paulo deve manifestar-se mesmo fora dos atos do ministério eclesiástico. Hoje em dia, quando tantos inimigos da Igreja se irritam com o sacerdote, precisamente porque ele é o representante de Deus, os fiéis devem ter a honra de alentá-los com afeto, benevolência e apoiando-os prontamente em suas obras. Ele é verdadeiramente um representante de Deus e encontra no tabernáculo o seu mais firme apoio. Mas também é homem e, como São Paulo, sente aumentar seu ânimo quando vê os fiéis responderem aos seus esforços com uma simpática colaboração. E então diz com alegria: meus muito amados e saudosos irmãos, alegria e coroa minha. Filipenses 4:1. Devemos desejar colaborar com o sacerdote.
Nos tempos de hoje, a carga do sacerdote é imensa. É uma obra não só de conservação, mas de conquista. Nota: não nos esqueçamos que o livro foi escrito no início do século XX. Se quiser que uma paróquia não morra, é preciso refazê-la continuamente, fundar obras para as crianças, rapazes e moças, homens e mães cristãs. Para organizar todas essas associações, o sacerdote precisa do apoio de seus melhores paroquianos. Apoio pecuniário, sem dúvida, mas também e sobretudo do apoio pessoal. Sozinho ele não conseguiria cuidar de todos esses assuntos. Sem descuidar das massas, ele se dedica à formação de almas santas, que possam ajudá-lo a exercer o apostolado com ele e sob sua direção. É, portanto, um dever dos fiéis colaborar com ele, no ensinamento do catecismo, nas visitas aos enfermos e aos pobres, tanto nas obras sociais quanto nas expressamente religiosas. Também devemos rezar muito pelos sacerdotes. Eles passam longas horas em oração, louvando a Deus em nosso nome e pedindo-lhe, por todos nós, inumeráveis graças. Mas eles têm tanta responsabilidade, devem ser tão santos, mesmo em meio a tantos perigos que encontram no exercício de seu ministério, que precisam ser ajudados constantemente com a oração dos fiéis, sobretudo dos mais dedicados. Santa Teresa entendia isso muito bem e por isso mandava fazer muitas orações por essa intenção. Muitas comunidades religiosas e muitas almas abnegadas também o fazem. Peçamos, portanto, uns pelos outros, e assim todos ganham, porque, como disse o pontifical, navegamos no mesmo barco e a segurança dos passageiros depende da perícia do piloto. Deve-se rezar também pelo aumento de vocações eclesiásticas. Em muitas dioceses se reza todos os domingos a seguinte oração: Senhor, dai-nos sacerdotes, dá-nos bons sacerdotes, e torna-nos dóceis aos seus ensinamentos. Quando os nossos inimigos fazem tudo o que podem para diminuir o número e a autoridade dos sacerdotes, essa é a mais urgente de todas as petições. Em Paris, paróquias de 45 mil habitantes não possuem mais que 6 sacerdotes, um para cada 7.500 fiéis. Nas províncias, um grande número de paróquias está sem sacerdotes e muitos padres precisam servir a 2, 3 e até 5 paróquias. Isso quer dizer que atualmente há moribundos que não podem receber a unção dos enfermos, crianças que não são instruídas na religião e muitos adultos longe da boa influência do sacerdote. Por isso, o mais urgente é pedir pelo aumento das vocações eclesiásticas. E também fomentar as vocações de todas as formas possíveis. Sois ricos? Por que não fundar nos seminários, maiores e menores, bolsas para que jovens bem dispostos, mas pobres em recursos pecuniários, possam preparar-se para o sacerdócio? Tendes filhos ou dedicai-vos ao ensinamento e educação dos jovens? Por que não orientai para o altar a vocação de alguns daqueles que mostram ânimo excelente e elevado, são piedosos, ativos, enérgicos, dispostos a todos os gêneros de sacrifícios? Não se trata de empurrá-los para o sacerdócio contra a vontade, mas sim de orientar os seus pensamentos, fazê-los rezar pedindo a graça de conhecer a sua vocação e de segui-la abnegadamente. Quantos jovens não ousaram aspirar a tão sublime dignidade até que se sentiram animados por almas carinhosas? Pais cristãos, se alguma vez um filho vosso pedir para entrar no seminário, evitai contrariar as suas legítimas aspirações, sob o pretexto de querer fazer dele um herdeiro do vosso comércio ou da vossa indústria. É correto e é vosso direito e dever aconselhá-lo a pensar com maturidade e a buscar muita orientação antes de receber as sagradas ordens. Mas afastá-lo, com mais ou menos esforço, de tão grande vocação, seria intrometer-vos no terreno da consciência, usurpar os direitos de Deus e preparar a vossa desgraça e a do vosso filho.
Ao contrário, pensai que a maior honra que Deus poderia conceder-vos é escolher um dos vossos para transformar em um outro Cristo, o que seria para a vossa família uma fonte abundante de bênçãos. O santo Curadars disse que, se não tivesses o sacramento da ordem, não teríamos nosso Senhor. Quem o colocou dentro do tabernáculo? O sacerdote. Quem recebeu a vossa alma ao entrar no mundo? O sacerdote. Quem a alimentou para dar forças na peregrinação? O sacerdote. Quem a prepara para comparecer diante de Deus, lavando-a com o sangue de Jesus Cristo? O sacerdote. Sempre o sacerdote. E se a alma morrer, quem a ressuscitará? Quem lhe devolverá o sossego e a paz? Também o sacerdote. Não podes recordar um só benefício recebido de Deus sem encontrar ao lado dessa lembrança a figura do sacerdote. Em que sentido o povo cristão participa do sacerdócio de Cristo? O apóstolo São Pedro, ao exortar os primeiros cristãos a unirem-se com o nosso Senhor Jesus Cristo para progredir na santidade, põe-lhes diante dos olhos os seus títulos de nobreza. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. Eis aí palavras muito apropriadas para compreendermos a dignidade do cristão. Se o povo judeu era, em outro tempo, o povo escolhido, o que dizer do povo cristão, que o Filho de Deus adquiriu com o preço de seu sangue? Ao incorporá-lo a si, pelo batismo, Jesus quis fazê-lo participar de certo modo de seu sacerdócio real. É verdade que reserva para os seus sacerdotes o caráter sacerdotal, como já explicamos, mas ele quer que todo fiel cristão tenha uma parte real, embora secundária, no poder e nas funções do sacerdócio, que não se limite a receber os dons divinos, mas tenha uma parte ativa, embora dependente, no oferecimento do santo sacrifício, na administração de alguns sacramentos e no exercício do apostolado, o que o obriga a ser hóstia ao mesmo tempo em que é sacrificador. Isso é o que vamos expor, para que os fiéis piedosos se tornem cada vez mais colaboradores do sacerdote. A parte do cristão no oferecimento do santo sacrifício. A parte do cristão no oferecimento do santo sacrifício encontra seu fundamento no dogma da nossa incorporação a Cristo. Sendo Jesus a cabeça de um corpo místico, do qual nós somos os membros, ao oferecer o santo sacrifício por meio de seus sacerdotes, todos os cristãos oferecem com ele. Os membros de um corpo não são inteiramente passivos. Ao receber da cabeça o movimento e a vida, reagem e participam ativamente de todas as ações de sua cabeça. No santo sacrifício da missa, diz Santo Agostinho, os cristãos unidos em uma mesma oração oferecem o corpo e o sangue da vítima divina e a si próprios à Santíssima Trindade. Desta maneira, o Pontífice Eterno atrai e une em si toda a Igreja e cada um de seus membros, e com ela se imola em um mesmo holocausto. Isso se nota claramente nas orações e ritos da missa. Se considerarmos as orações, veremos que o celebrante raramente fala em nome próprio. Ele se dirige a Deus e oferece o santo sacrifício em nome de todos os fiéis, de todo o povo cristão, de quem ele é o representante titulado. Essa oblação feita em nome de todos aparece principalmente nas orações do ofertório. Ao oferecer o cálice, o sacerdote diz: Nós vos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação, rogando a vossa clemência, que a eleve à presença de vossa majestade, como um suave perfume para a nossa saúde e a de todo o mundo. Imediatamente oferece junto com a vítima divina todo o povo cristão. Com espírito de humildade, com ânimo contrito, sejamos recebidos por vós, ó Senhor, e que o nosso sacrifício seja feito de tal modo em vossa presença que vos agrade, Senhor nosso Deus. Logo, o povo cristão também é, ainda que secundariamente, sacrificador e vítima.
Depois da oração à Santíssima Trindade, também feita em nome de todos, em memória dos diversos mistérios de Nosso Senhor e em honra à Santíssima Virgem Maria e a dos santos, o sacerdote beija o altar, volta-se para o povo e diz essas palavras tão significativas: Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E em nome de todos os fiéis, o ministro responde: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. No momento solene do prefácio, antes de começar o cânon, trava-se um sublime diálogo entre o sacerdote e o povo, que mostra o papel ativo deste no sacrifício. Corações ao alto, diz o sacerdote. O nosso coração está em Deus, respondem os fiéis. Demos graças ao Senhor nosso Deus, continua o celebrante. É nosso dever e nossa salvação, responde o povo. E então, num impulso sublime, o sacerdote eleva-se até o céu, une-se a Cristo ressuscitado, mediador de religião, e por meio dele aos anjos e aos santos, e todos os fiéis da terra. E em nome destes, proclama a santidade e a glória da Trindade adorável, e bendiz aquele que descerá do alto dos céus até o altar. Depois, o sacerdote oferece de antemão a vítima divina por toda a Igreja, pelos prelados e pelos fiéis, por todos os que estão presentes, pelos fiéis que oferecem aquele sacrifício de louvor, por toda a família cristã. Logo depois que Jesus desce para o altar e toda a assembleia prostra-se para adorá-lo, este se une ao sacerdote, e por meio dele oferece a si mesma, em espírito de hóstia, a divina majestade. Nós vos suplicamos, Senhor Todo-Poderoso, manda que estas oferendas sejam levadas pelas mãos do vosso santo anjo ao vosso sublime altar, postas em vossa presença, para que todos os que participarem deste sacrifício sejam cumulados de vossa celestial bênção. Um venerável escritor do século XII, Santo Odom de Cambrai, comenta assim essas palavras: A hóstia será posta sobre o sublime altar de Deus. O que isso quer dizer, senão que por nossa oblação, unida à do Verbo, desejamos ser recebidos e absorvidos por Deus? Na Santa Missa, pois, o cristão oferece não somente a matéria do sacrifício, mas também é, de certo modo, a vítima juntamente com Jesus Cristo, pela perfeitíssima unidade de seu sacrifício. Ao passar das orações da missa para os ritos que a acompanham, veremos que estes também nos revelam, de um modo comovente, a parte ativa do fiel em sua união com o sacrifício. O costume de colocar algumas gotas de água no vinho, que se converterá em sangue do Salvador, na consagração, sempre existiu na Igreja Latina, que vê nesse rito o símbolo da união dos fiéis com Cristo Santificador. Disse São Cipriano: quando no cálice se mescla a água com o vinho, todo o povo se une ao Senhor, e cumpre-se um sacramento verdadeiramente espiritual e celeste, porque então os membros de Cristo, que são os fiéis representados pela água, são unidos à sua cabeça, que é Cristo, significado pelo vinho. Outros ritos também expressam a oblação comum de Jesus Cristo e dos fiéis. O sacerdote, disse Bossuet, estende as mãos sobre os sagrados dons um pouco antes da consagração, para indicar que ele e os cristãos se oferecem juntos com a oferenda que será consagrada. Assim como em outros tempos na antiga lei, aquele que oferecia a vítima colocava a mão sobre ela para indicar que se unia a ela e com ela se consagrava a Deus. Do conjunto de orações e ritos se deduz claramente que todos os fiéis têm uma parte ativa no oferecimento do santo sacrifício. Contudo, alguns participam de um modo especial e, consequentemente, recebem mais frutos. São os que, dando ao sacerdote uma espórtula, fazem com que ele celebre em sua intenção. Para melhor compreender isso, recordemos o que se fazia na antiga lei e nos tempos da Igreja primitiva. Quando um israelita queria oferecer a Deus um sacrifício, levava para o sacerdote um cordeiro. O sacerdote o imolava e o oferecia ao Senhor em nome do fiel. Algo semelhante ocorria nos primeiros séculos cristãos.
Muitos fiéis levavam ao sacerdote a matéria do sacrifício, o pão e o vinho, de modo que, em certo sentido, era a vítima deles, o sacrifício deles que o sacerdote oferecia. Esses fiéis tinham, portanto, uma parte mais ativa que os outros, que, não trazendo nada, contentavam-se em assistir à missa. Na disciplina de agora, a espórtula entregue pelos fiéis piedosos substitui a oferenda dos primeiros cristãos. Por isso, o sacerdote, ao rezar a Santa Missa por toda a Igreja, reza especialmente pelos que deram uma espórtula ou pelas suas intenções. Assim se explicam as palavras do missal: Lembra-te, Senhor, dos que te oferecem esse sacrifício de louvor. Está, portanto, bem claro que o fiel que ouve a Santa Missa ou dá uma espórtula não é somente um simples espectador, mas toma uma parte ativa, muito real, muito excelsa e muito fecunda, da qual deve estar consciente. Também é sacerdote em certo sentido, já que toma parte na oblação do sacrifício, e ainda que não esteja revestido do caráter sacerdotal, possui pelo menos certas prerrogativas sacerdotais. A parte do cristão na administração de alguns sacramentos. Embora seja muito importante a participação do fiel no oferecimento do sacrifício da missa, ele não pode ser chamado, em termos rigorosos, de ministro do sacrifício, título reservado para o sacerdote. Mas há sacramentos em cuja administração o fiel é realmente o ministro. São o batismo e o matrimônio. Qualquer fiel pode, em caso de necessidade, administrar o batismo, e desde que use a fórmula prescrita pela Igreja, o ato será válido e terá toda a sua eficácia sacramental. O pecado original é perdoado e Deus toma posse da alma do batizado para torná-la seu templo de predileção. É verdade que, quando não há emergência, não é lícito ao leigo administrar o batismo, porque esse ministério está reservado ao presbítero e ao diácono, mas se o administrar, ele produzirá seus efeitos. Aqui se vê o grande poder do fiel, que ao derramar algumas gotas de água sobre a cabeça de uma criança e pronunciar algumas palavras, é a causa ministerial de que Deus se serve para realizar a regeneração de uma alma, torná-la filha de Deus, esposa de Cristo e morada do Espírito Santo. Se o fiel é ministro do sacramento do batismo apenas em casos extraordinários, ele é, em contrapartida, ministro ordinário do sacramento do matrimônio. É muito conveniente recordá-lo, porque muitos cristãos têm ideias muito confusas sobre esse ponto. Ignoram que, por vontade de Nosso Senhor, o consentimento dos esposos constitui essencialmente o sacramento do matrimônio, e que as partes contratantes são realmente os ministros. É verdade que a Igreja estabeleceu, por sérias razões, que esse consentimento não pode ser outorgado sob pena de nulidade, sem testemunhas oficiais que possam certificar o acontecimento, especialmente o pároco e 2 testemunhas. Mas, repetimos, os próprios esposos são os verdadeiros ministros do sacramento, e por seu ministério Deus dá a graça sacramental de que precisam para cumprir de forma cristã daí em diante as obrigações do seu estado. Como não estimar a devida dignidade do matrimônio, que, como diz São Paulo, deve ser honrado por todos? Hebreus 13:4. Nos dias de hoje, em que esse estado de vida está um pouco em decadência, convém ter muito presente que, se há pouco apreço pelo matrimônio entre certas pessoas, para Deus ele continua sendo algo sagrado, um verdadeiro sacramento, e que o amor entre os esposos deve ser semelhante ao que Nosso Senhor tem por sua Igreja. O marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para santificá-la, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 23, 25, 27. Considerem-se os esposos como almas escolhidas para a eterna santidade, como templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19.
e guardem a devida modéstia, evitando manchar o ouro límpido da pureza, na qual o Senhor se reflete. Conserve-se, enfim, sempre dignos do sacramento do qual foram ministros. Participando pouco, mas efetivamente, de algumas funções sacerdotais, os leigos não devem esquecer que também precisam participar da santidade do soberano pontífice, copiar em si as suas virtudes, cada qual segundo seu estado, e trabalhar pela salvação de seus irmãos. Assim se aproximarão cada vez mais do ideal traçado por São Pedro. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, a fim de manifestar as virtudes daquele que das trevas vos chamou à luz maravilhosa. 1 Pedro 2,9. Dessa maneira se cumprirá um dos mais ardentes desejos do Papa Pio XI, que sempre recordou aos fiéis o dever de trabalhar pela conversão e santificação de seus irmãos.